Essa semana eu trouxe aqui pelo canal os 7 melhores jogos do Nintendo Switch no ano de 2023, segundo o Metacritic, onde ele agrega notas de vários sites que fazem análise e chegam numa nota média, mas dessa vez você vai ver tudo que eu joguei em 2023. Vai ter jogo novo, vai ter jogo velho, vai ter jogo que você nem imagina, que eu passei o mês todo jogando por conta de rivalidade com amigos e tudo mais. Então eu vou usar a retrospectiva que a Nintendo liberou para te mostrar mês a mês tudo que eu joguei e te mostrar que de promoção em promoção eu lotei o meu ano de diversão no nosso querido portátil da Nintendo. Vem comigo! Eu comecei janeiro com ele, Diablo 2, que sim, não é um jogo do ano, mas sozinho ele me rendeu umas 89 horas de jogatina só em janeiro. Pois, na verdade, vim de dezembro de 2022 para janeiro de 2023 direto nesse jogo, que no seu lançamento teve problemas com servidores, mas depois a Blizzard arrumou o problema, eles mandaram uma boa promoção nesse jogo, que aliás, até hoje está frequente os descontos nele, valendo muito a pena você reviver essa aventura ou fazê-la pela primeira vez. Mas fora o Diablo 2, joguei por aqui um total de 12 jogos e somei umas 165 horas, que você nem deve me perguntar como fiz isso, conseguindo trabalhar durante o dia e dar atenção para minha família à noite. Somente vejo minhas olheiras e sinais de noites mal dormidas. Já em fevereiro, eu fui mais devagar. Tive somente 67 horas de jogatina, com foco nele, o Metroid Prime Remastered, que me levou 26 horas de gameplay para me fazer chegar ao final dessa jornada memorável. Sendo que entendo o motivo de jogar pouco aqui, pois eu tenho o costume de jogar um game por vez e o Metroid Prime teve muitas situações que me fizeram desligar o videogame para me colocar para pensar em possibilidades, caminhos que deixei passar e questionar minha capacidade de resolver puzzles, que já adianto é baixíssima. Então isso também ajudou nas poucas horas de gameplay. Mas para deixar claro, isso não tira o brilho desse jogo, somente expõe que sou um péssimo jogador de quebra-cabeças. Fevereiro foi um mês interessante, conferi 17 jogos nesse mês. Março foi um mês de menor intensidade, joguei uns 16 jogos, tive somente 63 horas de jogatina e fiquei com a Have a Nice Death como jogo principal desse mês, me levando umas 14 horas fáceis, que no lançamento desse jogo não me levou mais horas, pois ele lançou com alguns bugs que enfrentei, mas que hoje já foram resolvidos, mas na época isso me impediu de jogar mais. E esse mês eu nem me lembrava que tinha jogado tão pouco. Abril só tive 38 horas de jogatina. Talvez tenha sido o mês que dormi melhor, quem sabe. Mas dentro dessas horas, retornei ao Monster Hunter Rise com mais 16 horas de jogatina. Nesse que é o jogo que me fez comprar um Switch Lite, que ressalto, foi o motivo de eu ter começado o canal e gravar vídeo pra vocês. Mas foi um mês leve comparado ao próximo. Adivinha o que joguei em maio? Sim, ele, o GOT do meu coração nesse ano, o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ou Zelda TikTok para os íntimos. Só nele eu fiz 93 horas no mês de lançamento, isso sem contar as outras vezes nos meses pra frente que visitei esse jogo, e com certeza irei revisitar no ano que vem, mas nessa brincadeira somei 148 horas de jogatina somente com 6 jogos nesse mês, pois não tinha como desligar o Zelda sem antes arrancar uma lágrima do meu rosto. Já no mês de junho, boa parte do meu tempo foi dedicado a Super Smash Bros Ultimate, com 60 horas de jogatina, e dessa vez a culpa nem é minha, mas sim deles. Estou falando desse grupo aqui no Discord, onde esses lutadores se desafiavam para decidir entre eles quem era o mais forte, e eu estava lá no meio deles, então não podia deixar barato e tinha que desafiar cada um deles, superando meus limites e esbarrando no limite deles, pois alguns foram insuperáveis, já outros, depois de muito treino, dedicação e noites mal dormidas, eu consegui. A que custo? 113 horas de jogatinas no mês. Shin Megami Tensei 5 é um dos meus JRPGs preferidos, e jogo bom merece ser jogado novamente, que aliás
é um costume que eu tenho de revisitar alguns jogos para ver se o jogo é bom mesmo ou foi somente uma nostalgia. Para minha surpresa, em julho fiz 32 horas somente nesse jogo, compartilhando cerca de 123 horas totais de jogatina, dividido entre 11 jogos. Aliás, fiz um novo final no Shin Megami Tensei V, mas somente alguns meses à frente, que valeram a pena. Quem nunca jogou Stardew Valley por 44 horas no mês, que atire a primeira pedra. Agosto, eu somei umas 148 horas de jogatina, mas foi o mês de reviver a experiência de ter uma fazenda nesse jogo, que por mais que se passe os anos, ele é um indie que o preço não faz jus ao seu benefício, já que pelo seu valor você consegue se divertir muito. Já em setembro, Dovahkiin voltou às telinhas do Switch, pois tive a sorte de encontrar uma pessoa querendo trocar seu Skyrim por outro jogo que eu coloquei à venda. Então, fiz umas 24 horas de jogatina somente nele, matei dragões, ajudei pessoas, atrapalhei pessoas e deixei pela metade a aventura, como 99% de todos os jogadores de Skyrim fazem, mas foi muito bom. Nesse mês, acumulei 130 horas de jogatina com 17 jogos. Outubro deve ter sido o mês que trouxe aqui pelo canal os jogos de simulação, ou foi no mês anterior. Contudo, foi o mês que joguei umas 21 horas no Little Big Workshop, que sinceramente só faltou estar bem otimizado na sua reta final de gameplay para ser um dos melhores jogos do gênero por aqui. Me diverti muito, mas me fazendo chegar no final com aquele sentimento de queria jogar mais, mas a otimização não deixa. Mas fora isso, lá se foram 124 horas nesse mês, jogando cerca de 26 jogos. Esse daqui foi um jogo que eu esperei muito ficar em promoção, já estava desacreditando que iria dar desconto nele. O Remnant, pois esse foi um jogo que iniciei em outro console há tempos atrás, mas nunca tinha terminado. Então, por ser um Souls-like com tiro, ele se tornou um gameplay muito diferente dos demais jogos que tinha por aqui. Então, só nele foram 65 horas de jogatina, inclusa nas 157 horas jogando nesse mês, com somente 9 jogos, pois, não sei se perceberam, quanto maior o tempo que fico num jogo somente, mais difícil é pro meu lado ficar desligando o jogo, pois curto demais ficar num jogo por vez. A retrospectiva da Nintendo não mostrou dezembro, pois ainda estamos nele, mas vou logo te adiantar. Nesse mês, estou com o Persona 5 Royal direto ligado no Switch, pois mesmo já tendo jogado um pouco dele antes, fiquei aguardando uma promoção da mídia física dele no Switch, pois sim, capinha bonita, num jogo que aprecio, faz todo sentido estar na minha estante. Então, num próximo vídeo de retrospectiva, podem aguardar umas 80 ou 90 horas desse jogo aqui. Vou ficando por aqui. Me diz aí, foi legal acompanhar a retrospectiva do meu ano no Nintendo Switch? Valeu a pena esse tempo por aqui comigo? Vou deixar o link para você fazer a sua retrospectiva. Se ainda não tiver feito ela, é bem legal e vale a pena. Aliás, faltou muito jogo nessa lista, pois eles foram ocultados por outros que dominaram o mês. Mas alguns que quero citar foi o Pikmin 4, que foi o melhor jogo de estratégia que joguei esse ano. Teve também o Dread, que foi um conto Lovecraft maravilhoso. Joguei também o Ender Lilies, que foi um Metroidvania memorável. Teve muito jogo bom nesse ano e te convido a visitar o canal para ver cada um deles. Do mais, te deixei passando outros 2 vídeos do canal. Clica se algum deles fizer sentido para você. Abração e até mais!